Então, pessoal, vamos dar início a mais um programa do Papo Diversidade, né? Um programa para o nosso canal, o canal do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social. Hoje nós temos dois convidados, né, super convidados, dois mestres, né, formados pelo curso, o Guilherme Schneider e a Janaína Cardoso. Então, vai ser muito legal conversar com vocês, que foram aí meus orientandos, né? A gente passou junto aí um período bem legal, fazendo um trabalho super show aí de pesquisa, num campo bem legal também, que é um dos assuntos que nós vamos conversar hoje, né? Então, Guilherme, conta pra gente, Janaína, como foi, né, se formar mestre em diversidade cultural e inclusão social, né? Como que os estudos em diversidade e inclusão foram diferenciais, deram um diferencial aí para a carreira de vocês, né? Conta um pouquinho. Janaína, conta pra gente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui podendo contribuir, né, Débora? Foi um momento, eu sempre digo, a relação entre o mestrado, do mestrado e de quem está fazendo, iniciando, é uma relação às vezes bastante confusa, porque são vários sentimentos, né? Um sentimento de alegria e ao mesmo tempo de angústia. E foi uma experiência incrível, assim, principalmente, eu acho que a escolha, quando a gente escolhe o orientador, né, faz muita diferença, e sem dúvida, assim, esse primeiro momento, a entrada no mestrado, com o teu envolvimento, com a tua força, isso fez muita diferença. Eu acho que o Guilherme, que foi teu orientando também, né, Gui, acho que pode... E eu também, né, quero também agradecer pela oportunidade de conversar. E, antes de tudo, também digo o mesmo que a Janaína comentou, que não só a escolha da orientadora, mas também pela temática, pelo mestrado ele ser multidisciplinar e poder ligar áreas que muitas vezes não tem uma aderência direta, mas que demonstra, assim, que essa multidisciplinaridade faz com que a gente promova um olhar diferenciado a partir de inclusão, de ter toda essa proximidade com a AMO, que a Débora trouxe, né? Então, que a gente pôde contribuir de forma a trazer um bem-estar real a alguns pacientes, né? Então, que estavam no processo de tratamento oncológico. Então, quando tu sente que aquele teu trabalho não é simplesmente uma dissertação que vai ficar lá num arquivo, aquilo realmente pode trazer um resultado para algumas pessoas, pode trazer uma melhora, pode trazer algo efetivo na vida delas. Eu fiquei triste ao mesmo tempo, depois, porque várias das pessoas que testaram na minha, depois vieram a falecer, são crianças, né? Então, exato. Eu tive, assim, aquele olhar, assim, putz, eu tô fazendo um bem para ela, mas, infelizmente, a doença foi mais forte naquele momento, então, eu fiquei bem para baixo, na verdade, assim, depois de eu ter defendido, então, mas o senso de eu ter trazido um bem enquanto ela estava em vida, isso trouxe uma coisa muito positiva para mim. Eu queria contribuir aí, né, dando continuidade na fala do Gui, que eu já fazia esse trabalho nessa associação, que é a AMO, né, anteriormente. Foi aí que surgiu, então, esse interesse de entrar, né, no mestrado de diversidade cultural e inclusão social e na linha de pesquisa de linguagens e tecnologias, porque eu já realizava esse trabalho e já estava experimentando, né, Gui, essa situação de estar atendendo as crianças, e no meio desses atendimentos pedagógicos também, assim, daqui a um pouco eu não tinha mais a presença deles. É um momento muito difícil, mas que depois a gente vai se fortalecendo, né, e depois com a inserção, então, do mestrado e trabalhando mais efetivamente com eles, foi um trabalho muito legal, foi uma experiência muito gratificante, incrível. A gente tem que dizer que, de certa forma, ela é desgastante, né, assim, de um ponto de vista tanto emocional e, às vezes, até profissional, porque a gente
está realizando a pesquisa com as nossas tarefas do dia a dia, né? Mas eu acho que é super legal a gente poder dar esses depoimentos agora, e para o pessoal que está entrando ou que está realizando as suas pesquisas, que dá certo, que é possível, que mesmo com todas essas diversidades, com esses sentimentos que, especialmente no nosso caso, né, Guilherme, que a gente fez na AMO, que trabalha com crianças em tratamento de câncer, além de ser essa dificuldade emocional, a gente consegue, porque a gente viu que através do nosso trabalho a gente conseguia trazer mais alegria para eles, né? E Por favor, Débora. Uma coisa interessante, né, isso que vocês trouxeram, porque esse campo de pesquisa e os campos de pesquisa que, em geral, né, nós trabalhamos no curso, eles têm essa característica, né? Então, o que vocês trazem é aquele sentimento de tu estares ali como pesquisador, mas, obviamente, tu tá ali como um humano, né? Como um sujeito que tá ali se construindo pesquisador, mas que também tá sentindo todos os impactos do campo, né? E como que isso, assim, como que essa experiência impactou no fazer profissional de vocês, né? Contem, assim, para quem não conhece vocês, o que vocês fazem e como essa experiência no mestrado impactou esse fazer, né? Bom, eu já atuo, então, como docente há muitos anos, tanto já atuei com todos, sou pedagoga, né, tenho formação em pedagogia, especialização em gestão educacional, então eu sempre estive inserida dentro da área da educação, desde muito cedo, e já trabalhei com todos os níveis da educação, e de certa forma, impactou, sem dúvida, assim, esse mestrado e a minha pesquisa, com o olhar, ainda mais nos dias de hoje, que se fala tanto em inclusão e diversidade. Hoje eu sou mãe de 2 crianças que convivem com essas diversidades, entendem da forma deles dentro do espaço escolar. Então, um olhar ainda mais atento, né? Eu acho que, para mim, enquanto professora e hoje da pedagogia, aqui na nossa Universidade Fevale, mais ainda poder transmitir para as minhas alunas o quanto este olhar individual faz a diferença, né? Porque é um campo muito amplo e que a gente precisa realmente lidar com essa questão da afetividade e ter esse olhar sensível, né? Eu também já sou da área da docência do mestrado, né? Em 2009 eu ingressei no curso de Jogos Digitais. Eu também dou aula nos cursos de design, publicidade e propaganda, fotografia, design gráfico, design de animação. E graças a essa proximidade do curso de jogos, né, e eu participar de um laboratório chamado Laboratório de Objetos de Aprendizagem, que lá foi, digamos, o ambiente que foi desenvolvido, né, alguns dos jogos que a professora Débora, então, liderando nesse projeto, trazia bolsistas e recursos para a gente desenvolver ali. E esses jogos, sendo jogos educacionais, né, então eles impactavam diretamente, né, questões onde esses alunos que tinham que evadir da sala de aula por baixa imunidade, pela dificuldade mesmo de fazer todo o tratamento, a gente conseguia trazer um pouco mais de proximidade de conteúdo, né, no ambiente enquanto eles estavam ali na AMO. Então, era bem interessante e continua sendo interessante porque esse projeto ainda tem tudo para continuar, né, então, eu posso dizer que eu cresci muito profissionalmente porque, primeiro, pessoalmente, a gente reconhece que os nossos problemas são zero perto dos problemas deles. Então, sabe aquela coisa assim, quando tu tem algo te dizendo, tu vai reclamar de alguma coisa, e, cara, tu não sabe do que tu vai reclamar, porque tu não tem problema. Aquelas pessoas, o que eu fui, o que eu testei com elas de jogos, os métodos de testagem dos jogos, a gente utiliza ainda dentro do curso de jogos até hoje, essa proximidade onde a gente quer registrar as interações e registrar os interesses
das crianças para conseguir compreender a melhor forma de interagir dentro do jogo. Isso a gente utiliza ainda até hoje no curso de jogos. Então, eu consegui trazer conhecimento pessoal, né, crescimento pessoal e também crescimento profissional, porque consigo aplicar isso dentro da sala de aula. Então, para mim, foi benéfico de ambos os lados. Assim. Então, eu só posso dizer que eu consegui aproveitar e correr atrás para que a gente pudesse ter um resultado bem efetivo. Então, eu sou muito contente e eu falo sempre muito bem. E tanto é que a gente está próximo da Débora até hoje, porque a gente, no LOA, a gente continua desenvolvendo outros projetos e esperamos que sejamos ainda felizes em desenvolver muitos outros. Muitos mais, né? Tu sabe, Débora, eu também queria fazer um complemento. Quando eu falo, os alunos sempre perguntam, né? Eles sempre querem saber, o que foi a tua pesquisa? E eles ficam muito curiosos, assim, quando a gente fala da AMO em crianças, né, em tratamento, e aí eles ficam muito, muito interessados, tanto que eu soube que agora há pouco, tivemos várias alunas do meu curso específico, que é da pedagogia, e algumas vão iniciar, né, se eu não estou enganada, então é muito gratificante, assim, eu acho que isso é exatamente do trabalho que a gente está demonstrando e está conseguindo aplicar na nossa prática, né? Isso é muito, muito legal, né, porque essa experiência de diversidade e de inclusão, ela sempre é uma experiência que modifica, né, modifica a gente, modifica o nosso fazer, né? E isso falo também porque, enfim, a gente como professor também está aprendendo sempre, né? A questão de ser um programa interdisciplinar é uma questão que traz também uma riqueza do ponto de vista de desenvolvimento das pesquisas, né? Mas então, gente, é um papo super descontraído, assim, foi super legal saber de vocês de novo, né? A gente está sempre se falando, com o Guilherme a gente se fala mais, né? Com a Janaína ali, né, Jana, de vez em quando, né? Me permito até te chamar de Jana, né? Claro, imagina. E a Janaína, minha primeira orientanda, né? Quando eu pensei nesse momento de ser Janaína, tem que estar o Guilherme também por estar trabalhando dentro do mesmo campo de pesquisa, né? Que vocês trabalharam. E olha que legal, a Janaína da pedagogia, o Guilherme do curso de jogos, né? E o interdisciplinar, ele se junta aí, né? Sim. Gente, vocês têm mais alguma coisa a colocar? Alguma questão que vocês queiram trazer? Olha, eu posso dizer... por favor, Janaína. Pode falar, Gui. Não, é que eu posso dizer assim, ó, que fazer um mestrado é muito mais do que um título, na minha opinião, porque eu consegui dar um significado nas minhas vivências que me trazem bagagens que eu levo até hoje, né? Então, eu me considero uma pessoa que gosto de estudar aquilo que eu consiga pôr em prática, e é o ensino aplicável, né? A pesquisa aplicável. Então, aquilo que consegue ser replicado para um público e consegue trazer esse bem-estar a um público, é isso que me conforta, né? Então, por isso que eu digo, assim, para mim foi uma experiência muito, mas muito positiva. Apesar de eu conheci vários colegas que arrancavam os cabelos fazendo a dissertação. Cara, eu tive uma grande organização, eu sou bem organizado até, e eu posso dizer que eu escrevia um pouquinho a cada noite, sabe, só no finalzinho mesmo que deu a correria, mas não foi aquela coisa de estresse e tudo, não. Se tu quiser ter critério mesmo, estudar antes de escrever, a coisa rola bem. É verdade. Bom, Guilherme, eu acho que eu posso dizer, né, Débora, porque eu acho que tem muito a ver com o comentário que eu fiz antes. O meu momento não foi, assim, tão tranquilo quanto o do Guilherme. Eu estava além de eu ser a primeira orientanda da Débora, né, Débora, nós estávamos, então, em processo de aprendizagem juntas,
e eu estava num período bastante tumultuado, assim, da espera do meu segundo filho, e no final, né, eu já estava quase ganhando ela. Então não foi assim tão tranquilo e tão organizado. Quase deixei a Débora de cabelo branco, né, Débora? Mas volto a dizer assim, foi mesmo assim, acho que isso é super importante. Mesmo assim, foi uma experiência incrível, né? Voltaria hoje sim a fazer, ou quem sabe aí mais adiante, pensando numa nova possibilidade, né? De um doutorado, mas eu acho que daí realmente, vendo agora esse crescimento que a gente, pessoal, que a gente adquire, essa inserção na pesquisa, o convite para diversas oportunidades de trabalho, de falar sobre a nossa pesquisa, né? Isso é muito legal, assim, faz com que a gente se sinta mais importante e ver que o trabalho que a pesquisa, o trabalho que a gente realizou realmente foi significativo, né? Isso é o resultado também. Então, não só profissional, como disse o Guilherme, mas muito pessoal. Eu indico, falo sempre para as minhas alunas, sempre, e tanto que o exemplo está aí, né? Nossos alunos estão buscando, e é isso, eu só tenho a agradecer de coração a Débora por toda a força, né? Nossa. E eu ainda vou fazer o doutorado também, tá? Claro, esse ainda não é o momento, mas eu vou fazer com certeza. Não é o momento ainda. Certamente. Tudo tem um momento, né? Verdade. Gente, foi super legal conversar com vocês nesse papo, né? É o Papo Diversidade. Foi super bom saber de vocês um pouco. Foi super bom também ouvir de vocês esses elementos, né, importantes, e do quanto o mestrado fez a diferença, tanto profissional quanto pessoal. E foi um prazer, na verdade, ter convivido e conviver com vocês, né? Isso é uma característica do nosso programa de pós-graduação, assim, a gente cria comunidade, né? É verdade. A gente cria vínculo também. A gente acaba falando muito além do que o próprio programa em si. Exatamente. Muito show. Valeu, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Abração, Débora. E até o próximo, daqui a pouco. Então, obrigada, Débora. Tchau, tchau. Obrigada, Gui. Um abraço.